Obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Super obrigada de estar aqui. Eu tenho um caminho, uma estrada bem longa. Já tem mais de 40 anos que eu trabalho com proteção à criança e ao adolescente. E hoje isso se estendeu à maternidade, né? Porque a maternidade tem sido bastante atacada, né? Eu diria mesmo atacada, a maternidade para a mulher. A lei da guarda compartilhada, vocês vão me desculpar, eu não sabia que podia trazer... pois é, data show, senão eu tinha trazido, que eu acho que é sempre mais animado. Mas, então, vai ser só falado. A lei da guarda compartilhada, ela, dentro do tema de hoje, né? Como conciliar com a violência doméstica. Me parece que isso é inconciliável. Uma criança não pode se sentir bem, não pode ter estabilidade emocional dentro do ambiente do agressor da mãe. Não se pode pensar que a criança não está vendo o olho roxo da mãe, o choro da mãe, os gritos da mãe. Estou falando de violência só física. Mas é impossível essa conciliação que a recomendação 25, né, trouxe, de 2016, trouxe, ou seja, a obrigatoriedade da guarda compartilhada em situações de litígio, por mais severo que ele seja. Deixou apenas a possibilidade de o genitor, um dos genitores, se declarar, se autodeclarar impossibilitado ou não interessado na guarda compartilhada. Mas não é possível a gente pensar que um casal que está em litígio severo, que seja por um copo de cristal, que seja por conta do olho roxo, né, ou por conta do abuso sexual que o pai pratica com aquele filho, ou com os filhos, ou com a filha, né? Você não pode pensar romanticamente que vai ser possível administrar isso. É como o senador acabou de falar. Como é que uma mãe que tem medida protetiva vai entregar o filho para o seu agressor, né? Ela tem medida protetiva, ele tem que ficar a 200 metros, 300 metros, enfim, dela. E ela tem que entregar, e ela tem que pegar a criança, ela tem que receber, ela tem que conversar com essa pessoa, né? Tem que falar, porque está entendido que a criança vai ser dividida ao meio, ou seja, guarda compartilhada se fugiu da definição que a doutora Clara Souto-Maior, que a Ana trouxe, né? Deu a regulamentação das responsabilidades parentais. Isso é uma coisa que devem ser compartilhadas. Outra coisa é você dividir o tempo da criança em 2 tempos. Isto, falo como psicanalista de criança e adolescente, é adoecedor. Uma criança precisa de uma contenção, né, de um mesmo ambiente. Ela não pode ter 2 casas. Não sei de onde tiraram uma ideia que anda sendo veiculada de que 2 casas é melhor que uma. Não, é enlouquecedor. Porque nenhum de nós, adultos, com todos os recursos que a gente já tem, aguentaria morar em 2 casas. Passar uma semana numa casa, outra semana na outra. Como é que você faz isso, né? Os parlamentares que vêm para cá e que voltam para suas casas, né, para as suas bases, sabem o quão difícil isso é. Nem numa nem noutra. Não tem casa nenhuma, né? A criança precisa, para o desenvolvimento dela, ela precisa ter uma estabilidade, ela precisa ter uma mesmice de ambiente, de cheiro, gente. A criança estranha o cheiro.
a roupa que é lavada com outro sabão em pó, pode parecer, sabe, muito doido isso, mas a roupa com outro cheiro, a roupa de cama com outro cheiro. A gente recomenda para as mães de criança pequena que precisam, né, sair do ambiente de casa, leva os paninhos dele, leva o cheirinho dele, leva os lençóis dele, o travesseirinho dele, porque isso acalma a criança. A criança precisa ter o mesmo ambiente. E não vamos esquecer, vínculo afetivo de pai é construído, é importante, é importantíssimo. Vínculo afetivo de mãe é vínculo visceral. É de outra ordem, não é nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior, mas ele é visceral. A criança necessita dessa proximidade com a mãe. Ela se sente muito solta, muito perdida, muito desamparada quando ela é separada dessa mãe. E se a gente tem a violência doméstica como um ingrediente, né? A gente encontra já alguns juristas escrevendo, quando não há diálogo, não há efetividade de guarda compartilhada. Já está escrito, tá? Então, a gente precisa perceber isso. Se a gente entra para outra dificuldade, para outro tipo de violência, que é a violência psicológica igualmente danosa, também danosa, a violência psicológica praticada, né, contra a mulher, ela vai ser, de alguma maneira, ela vai ficar naquela permanência, vai ser uma cultura que a criança vai viver, né? Porque se uma semana é com o pai, uma semana é com a mãe, quando está uma semana com o pai está chamando aquela mãe de burra, de idiota, não sabe nem mexer num caixa eletrônico, vagabunda, enfim, tem vários adjetivos. E não tem como a lei entrar portas adentro, janela fechada, porta fechada, você não sabe o que se passa. É completamente ilusório a justiça pensar que, baixando uma lei, aquilo vai ser obedecido. É completamente ilusório achar que a guarda compartilhada vai aproximar esses cônjuges que estão em litígio. Isso, sabe, é igual a acreditar em Branca de Neve e os 7 Anões, né? Não é possível a gente achar que aquilo vai ser obedecido. Quando sair dali da frente do juiz, todo mundo vai ficar muito educado, muito gentil e vão se tratar muito bem, né? Vão parar de se xingar, vão parar de falar coisas que denigrem o outro, que desvalorizam o outro, né? Não é possível a gente achar que uma lei, né, uma ordem como é essa da obrigatoriedade, vai consertar um conflito. As emoções e os sentimentos não são governados por leis. A gente tem que conter com ordenamento jurídico, sim, porque senão todo mundo saía matando todo mundo quando estivesse com raiva do outro. Mas, né, você tem que saber que aquilo tem um limite e que você não entra na casa do outro, não entra na casa daquele casal, né? Nas casas, não entra, né? Então, eu queria voltar para a questão, né, que me interessa mais, as questões psicológicas, né, que são implicadas nessa obrigatoriedade, né? O desenvolvimento afetivo da criança, a gente tem alguns autores que se dedicaram a isso. A gente tem o Bowlby, a gente tem o Spitz. A privação materna, ela é danosa, né? O Bowlby diz que a privação materna, afirma isso, ela está ligada à saúde mental no adulto. Então, quando você estabelece que é uma semana com um, uma semana com outro, 2 dias com um, 2 dias com outro, aquela criança mochileira que vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Isso eu estou falando sem ter implicação de violência contra a criança, tá?
e quando não tem implicação de violência contra a mãe. Porque se tem violência contra a mãe, já é desaconselhada a guarda compartilhada, né? Agora, também me espanta muito essa recomendação 25 de 2016, porque ela é contrária à recomendação da OEA. A OEA, a gente está pensando em fazer lei, a OEA já recomendou. Na Convenção de Belém do Pará está lá escrito, quando houver violência doméstica ou abuso sexual, suspeita, não é condenação, é suspeita, é indício, está lá escrito. Não pode ter conciliação, não pode ter mediação, não pode ter nada dessas coisas. Guarda compartilhada é uma supermediação, uma superdivisão, né? Então, se você tem violência doméstica e indício de abuso sexual, não pode, não pode. A criança precisa ser protegida, né? A gente tem no desenvolvimento cognitivo, né? A criança chega, por exemplo, falando da questão do abuso sexual, né, Marta? A criança chega e relata para a mãe o que o papai está fazendo, quando ela passa os dias lá, né? E aí a gente encontra, né, os laudos psicossociais que desqualificam a mãe que foi fazer a queixa e descredencializam completamente a criança. A palavra da criança não tem menor valor. Criança agora mente, criança fantasia, mãe é louca, histérica, tudo isso está no Gardner. Está lá no livro do Gardner que a Ana Liese trouxe, que foi quem cunhou o conceito de alienação parental. Quem cunhou foi o Gardner. E ele cunhou para quê? Para defender pais abusadores / ofensores. Ele se especializou nisso. Ele passou a vida fazendo carreira e dinheiro com isso, né? Ele era médico, não era psiquiatra, né? Mas se intitulava. E ele era médico e pedófilo. Então, ele tinha interesse, né, em fazer esse gatilho entre a acusação, a suspeita, a denúncia de abuso sexual e de violência doméstica também, e alienação parental. Porque aí você inverte, você tira o foco. O que a gente tem hoje é que as mães que denunciam violência doméstica e abuso sexual perdem a guarda dos seus filhos. Nós temos mais de 4.000 mães que pediram ajuda porque perderam a guarda ao denunciarem. Isso é um fato no Brasil. Denunciou abuso sexual, perdeu seu filho. E perde de tudo quanto é maneira. Perde com guarda compartilhada, que é obrigada a levar e saber, e não pode mais, fica proibido pelo promotor, aliás. É muito interessante isso. Os promotores proíbem as mães de falarem mais alguma vez do abuso sexual. Não pode falar, fica proibido, tá? A repressão é gravíssima. A terapia da ameaça, que também está lá escrita no Gardner, que ele recomendava a terapia da ameaça, é praticada nas nossas varas de família. É amplamente praticada. Mãe, cala a boca. Se não calar, mando prender. E prende. Tá? Se não parar de falar, vai perder a guarda. Se não fizer esse acordo infame aqui, dizendo que era tudo mentira, perde a guarda. Agora, assina ou se não, perde a guarda. É assim que tem sido feitas as audiências e têm sido feitas as sentenças. E em cima de laudos fraudulentos, você tem laudos psicossociais que são feitos à distância. Ou seja, a psicóloga nunca viu a mãe e escreve que a mãe é doente mental. Nunca viu.
e a juíza ou o juiz acredita nela. E aquilo é um laudo sentencial, passou a ser um laudo sentencial. Isso é uma situação muito grave, mas muito grave. E a guarda compartilhada dá cobertura exatamente para isso. Tem muitos pais que, não por questão de abuso sexual, mas por questão que também já foi trazido, da história da pensão alimentícia, né? Tem um caso emblemático. O pai, quando a moça disse que estava grávida, ele foi embora, sumiu, foi para outro estado, não deu notícia, não sei o quê. Quando a menina estava com 9 anos de idade, ele voltou a morar na cidade da mãe, entrou, porque foi transferido por conta de trabalho, entrou na justiça com pedido de guarda da menina, com 9 anos de idade, alegando o quê? Alienação parental. Ele nunca pagou a pensão porque a mãe não deixava. Era alienação que ela fazia, 9 anos. Ele foi perdoado, não foi problema ele não ter pago 9 anos e a mãe ter criado aquela menina até os 9 anos sozinha. Ele recebeu a guarda, tá? E a mãe passou a pagar a pensão alimentícia para ele. Porque quando um pai ganha a guarda, a mãe é obrigada a pagar a pensão alimentícia, tá? Ele nunca pagou, mas ela passou a ter que pagar. E a gente tem essas inversões de guarda, as mães são obrigadas a pagar. As mães são obrigadas a pagar laudos caríssimos, né? Que estão extorquindo o dinheiro dessas mães, porque também está lá no Gardner que a mulher tem que ser atacada patrimonialmente. E nós temos mães que empobreceram, que estão praticamente na miséria, porque o gasto que elas têm é muito grande. Então, essa é uma situação real hoje, tá? Hoje a gente tem isso. Se vocês quiserem, eu tenho as provas de tudo que eu estou falando aqui, tá? Além disso, tem também os pais negligentes, os pais que nunca cuidaram, que chamam a mãe de maluca e que acabam recebendo a guarda. A gente tem hoje uma menina que foi entregue para o pai e que tem uma doença grave de pulmão e que corre risco de morrer. E o pai não dá remédio, e o pai não cuida. Mas está lá. O juiz passou a guarda da menina para ele. Tá? A gente tem mães que, no desespero de quando vão perder completamente seus filhos, se tornaram foragidas. A gente tem algumas mães que estão fugidas, escondidas, vivendo como criminosas com seus filhos, mudando de um lado para o outro para se esconderem, para não serem pegas. Por quê? Passa a guarda para o pai e o juiz ainda emite uma ordem de prisão para a mãe, porque a mãe não está cumprindo. Mãe que tem ordem de prisão e que está foragida há meses. Nós temos mães que fizeram uma denúncia de abuso sexual e que perderam a guarda e estão há 2 anos sem ver o filho. 2 anos sem ver. Sem saber onde ele mora, sem saber onde ele estuda. Porque isso a justiça permite. Que o pai que ganha a guarda, porque a mãe é alienadora. Gente, esse conceito ganhou um peso, né? Porque mesmo aquela mãe que injustificadamente obstrui o convívio do pai com o filho, é preciso que ela seja acompanhada, que ela seja ajudada, mas não que ela seja punida. E quando uma mãe sabe que ela é obrigada e ela tem obrigação visceral de proteger o seu filho e que ela luta contra
entregar ou luta na justiça o tempo inteiro pedindo revisão, pedindo outra avaliação, pedindo isso, pedindo aquilo. Na verdade, quer dizer, essa mãe, por que ela vai ser punida? E se, né, a gente passou a acreditar que o pai é indispensável para a criança sobreviver, não sei onde está isso também, né? Mas vamos admitir que o pai é muito importante para a criança sobreviver. Tá, e por que a mãe pode ser sumariamente cortada da vida de uma criança? Em que se baseia isso? Porque essas crianças estão sendo arrancadas da mãe pela polícia à noite, estão dormindo, saem de pijama, ou se não, no meio da rua, agarram, levam, entendeu? A criança gritando, chorando, pedindo socorro. A gente tem vários registros de crianças que são levadas nessas condições. É desumano. A gente está vivendo uma reedição da tortura à mulher, a violência à mulher pela tortura da privação da maternidade. Nos campos de concentração, a tortura específica, a tortura especial feminina era arrancar o filho do colo da mãe, separar, levava a criança para aqueles laboratórios de um monte de coisas que eram feitas, experiências, e quando a criança estava para morrer, ela era devolvida à mãe para que a mãe assistisse à morte dela. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um holocausto a céu aberto. E nós todos somos responsáveis por todas as nossas crianças. O que está acontecendo com a guarda compartilhada? Quando um pai desses é contrariado, porque eles são... existe uma cadeia alimentar, tá? É preciso a gente não ser ingênuo. Tem uma cadeia alimentar aí, tá? Que vai de tudo, desde lá do BO até lá em cima. Cadeia alimentar que funciona todo o tempo. Então, quando a gente tem um pai que é contrariado no seu desejo de guarda unilateral ou de guarda compartilhada, que o juiz não contempla, né, o desejo dele, ele mata. A gente tem um aumento enorme de infanticídio. A Joana Marcenal foi a primeira vítima da lei da alienação parental. Ela é vítima da lei da alienação parental, porque a lei da alienação parental é letal para a criança. Separar criança de mãe é letal para a mente da criança. E nós temos um aumento enorme de infanticídio. Nós temos um aumento enorme de feminicídios, né? E infanticídios seguidos de suicídio. São situações que são anunciadas, são situações que você depois vê que aquela mãe já tinha feito várias tentativas e que ninguém ouve. Não se ouve a mãe, não se ouve a criança. A lei da escuta protegida, a 13.431/17, foi votada em 4 de abril de 2017. Entrou em vigor em 4 de abril de 2018. Não se preparou os operadores para esta lei. Não se deu competência para essas pessoas. Então, o que nós temos é que, novamente, né, é uma lei que nasce morta. Essa lei está nascendo morta, porque não houve nenhuma preparação e a gente vê aqui e ali que estão fazendo cursos online, entendeu? Mediante um dinheiro lá, e que aí a pessoa vai fazer parte de uma lista de peritos na escuta protegida. Como assim? Como assim?
A gente tem lei, a gente tem. Na letra da lei, nós temos tudo. É tudo bonito, é tudo certo, é tudo perfeito. Mas existe uma paralela da perversão que não segue. E nós estamos criando toda uma geração que não vai ser capaz de ter cidadania, que não vai ser capaz de seguir uma regra que seja de um jogo esportivo. Porque essas crianças criadas na transgressão, elas não vão obedecer a lei nenhuma. Como assim? Como que vai integrar uma lei? Não é possível, né? Eu teria um monte de outras coisas, mas eu acho que já está super tarde, eu estou vendo que eu me empolgo e vou indo, né? Mas eu queria só lembrar uma coisa, nós temos essa coisa da guarda compartilhada, nós temos 74% dos pais de crianças portadoras de microcefalia que abandonaram as crianças e as mães. As mães criam sozinhas aquelas crianças que precisam de cuidado especial. E aí, você tem pais que ficam dizendo, não, eu sou o papai bonzinho, e eu quero a guarda compartilhada, eu quero dividir na metade, né? Quando você tem essa cultura, né? A cultura do abandono, né, dos filhos. É uma cultura no Brasil. A gente tem muito filho sem pai, né? Então, isso é preciso a gente entender que não é forçando. Eu sou psicanalista. Aí chega uma pessoa, vou terminar aqui. Chega uma pessoa com fobia de barata, e aí eu digo, olha, chamo alguém da família, junta centenas de baratas num quarto e prende ele lá dentro. Vai passar. É isso que a guarda compartilhada está fazendo. É igual a pegar uma criança que está com medo da água, que tem dificuldade de entrar na água, e você jogar a criança. Se vira, vai sair dali boazinha. Vai perder o medo, né? Porque você colocar uma mãe que é vítima de violência, qualquer das formas dela, de um cara, para ter que se aproximar e ficar ali junto com seu agressor, obrigatoriamente, né? E permanentemente, virar um sistema, virar uma rotina, você está massacrando, você está oprimindo, você está, sabe, aniquilando essa mulher. Isso é mais do que uma violência. Isso é aniquilação. Isso é muito sério. E a gente está achando que faz assim, enche de barata, tranca e deixa lá. 15 minutos. Vai ficar bonzinho. Eu vou continuar a lutar. Sou muito, sim, combatida, mas sou muito combativa. E essa situação vai ter que mudar. A gente está encontrando, finalmente, aqui no Congresso, um eco, sabe, uma escuta. A escuta que as crianças não têm tido, nós, né, desses movimentos, ainda tinha mais uma ONG, chama Arte é Vida. E a gente tem escutado, né, as pessoas se movimentarem no sentido da proteção à criança e à maternidade. E eu me proponho a, sempre que vocês quiserem, sempre que eu puder ajudar, eu tenho livro, eu tenho um monte de artigo, eu tenho, sabe, participação em livros, uns 7 ou 8. Eu sou dedicada. Eu leio, que também o pessoal da Justiça tem preguiça de ler, né? Vamos combinar. Você não, né? Mas olha, tem um monte. Mas tem um monte que tem preguiça. O livro do Gardner ninguém leu. Porque eu duvido que alguém tenha lido e siga
né, as instruções dele. Eu duvido, porque eu acredito na justiça, eu acredito nos operadores de justiça. Ninguém leu o que está fundamentando, o que está atrás, o que está dentro, né? O que foi o veículo desse cavalo de Troia. Ninguém leu. Recomendo a leitura. Muito obrigada.